Olá, capítulo 12 do livro Libertação, de André Luiz. Esse capítulo tem por título Missão de Amor. Então, até agora, André se diz aflito porque Gubbio até agora não se manifestou em termos de defender, de libertar a sua amada filha, né? E agora ele e nós, né, vamos entender por quê, né? Ou seja, ele sim estava em processo de fazer o que ele tinha ido fazer, mas não da forma que nós pensávamos que deveria ser feito, mas sim da forma correta. E ele vai mostrar num capítulo emocionante qual é a forma correta. Então André começa dizendo: voltando a casa, algumas horas transcorreram tocadas para nós de singular expectativa. Entretanto, à noitinha, Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Com espanto, reparei que o nosso instrutor pedia a permissão para que o acompanhássemos. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, acendeu indagando, porém, quanto ao motivo de semelhante solicitação. E Gubbio respondeu otimista: quem sabe poderemos ser úteis. E não houve relutância. Rumamos para o hospício, depois de guardadas rigorosas precauções por parte de Saldanha, que se fez substituir junto à doente por Leôncio, um dos dois implacáveis hipnotizadores. Entre várias vítimas da demência jogadas a reajuste cruel, a posição de Jorge era de se lamentar. O encontramos de bruços no cimento gelado da cela primitiva. Mostrava as mãos feridas coladas ao rosto imóvel. O pai, que até ali se nos pareceu impermeável e endurecido, contemplou o filho com visível angústia nos olhos, cobertos de pranto, e explicou com infinita amargura na voz: certamente está repousando depois de crise forte. Contudo, não era o rapaz translocado e abatido quem mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que era próprio, a mãezinha e a esposa desencarnadas absorviam os seus recursos orgânicos, jazidos igualmente estiradas no solo, quase letárgicas, como se tivessem atravessado violento acesso de dor. Irene, a suicida, trazia a mão presa à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento, ao passo que a mãe abraçava o enfermo de olhos parados nele, ambas exibindo sinais indisfarçáveis de atormentada introversão. Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam todo o cérebro, desde a extremidade da medula espinal até os lobos frontais, acentuando-os nas zonas motoras e sensitivas. Concentradas nas forças do infeliz, como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que abandonaram,
revelavam-se integralmente subjugadas pelos interesses primários da vida física. Na intenção evidente de ser agradável, Saldanha informou: estão loucas, não me compreendem, nem me reconhecem, embora me olhem. Têm o comportamento de crianças, quando maltratadas pela dor, corações de porcelana, quebrados facilmente. E franzindo a sobrancelha, transtornado agora por irredutível rancor, acrescentou: raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de revide. Em geral, sucumbe rapidamente, vencidas pela ternura inoperante. Ele estava tentando mostrar que era um machão, né? Que ele sim sabia vingar o que estava acontecendo. Elas eram fracas, elas eram de porcelana, né? Nosso orientador, desejando anular as vibrações de cólera no companheiro, cortou o rumo das suas impressões destrutivas, confirmando pesaroso: demoram-se efetivamente em profunda hipnose. Nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento no transe da morte, como acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas, sem recursos para alcançar a outra margem. Ligadas ao filho e ao esposo, objeto que centralizou todas as suas preocupações nas horas finais do corpo físico, né? Abandonaram as próprias energias com as forças torturadas dele e se aquietam aflitivamente no centro dos fluidos que constituem sua criação individual, como acontece ao Bombyx mori, é o nome científico do bicho da seda, né? Então, o bicho da seda se mobiliza, né? E dorme sob os fios tecidos por ele mesmo. Então, ele estava fazendo essa comparação para que Saldanha percebesse o que estava acontecendo. O obsessor de Margarida registrou as observações, demonstrando indisfarçável surpresa no olhar, e acentuou mais calmo: por mais que eu procure me insinuar, gritando o meu nome aos seus ouvidos, elas não conseguem me entender. Em verdade, se movem e se lastimam através de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção parecem mortas. Se insisto, carregando-as a custo, ansioso por infundir vida nova com que me possam auxiliar na vingança, vejo perdido todo esforço, porque regressam imediatamente para Jorge, logo que as suponho livres, num impulso parecido ao das agulhas que um ímã recolhe à distância. Então, elas estavam imantadas ao Jorge. E o nosso diretor confirmou: sim, mostram-se temporariamente esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento. Pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes do desalento que elas mesmas produziram, inconformadas diante dos imperativos da luta normal na Terra, e se entregaram com indiferença a deplorável torpor, dentro do qual se alimentam das energias do enfermo. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o doente hipnotizado por ambas vive entre alucinações e desesperos, naturalmente incompreensíveis para todos que o rodeiam. Aí a gente tem que pensar isso, né, gente? Elas o amam
e elas estão obsediando, elas estão acabando com as forças dele. Então, nem sempre, né, a gente ama de forma correta. Isso é apego, né? Isso é um amor egoísta, é um amor que tem que estar muito longe da gente. E aí o André continua, né? Com sincera disposição de servir, Gúbio sentou-se no piso cimentado e, num gesto de extrema bondade, acomodou no colo paternal as cabeças das 3 personagens daquela cena comovente de dor, e, endereçando o olhar amigo ao algoz da mulher que pretendia salvar, que o observava espantadiço, perguntou: Saldanha, me permite fazer algo em benefício dos nossos? A fisionomia do perseguidor se modificou. Aquele gesto espontâneo do nosso orientador desarmava o seu coração, emocionando-o nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que inundou seu semblante até então desagradável e sombrio. E ele falou quase gentil: como não? É o que procuro realizar inutilmente? Então, agora começa o resgate. Saldanha não é mau. Ele apenas julgou que a vingança seria o caminho de punir os causadores da sua desgraça. E Gúbio vai mostrar para ele que o amor, sim, resolve todos os problemas. E aí André diz: impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, comparando-a com a da câmara em que Margarida experimentava aflição e tortura. Os impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava imundície. Nas celas vizinhas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo. Mostravam algumas características animalescas de pasmar. A atmosfera para nós era sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras, formadas pelos pensamentos em desequilíbrio de encarnados e desencarnados, que perambulavam no local em deplorável posição. Confrontando as situações de Jorge e Margarida, né? Monologava mentalmente por que motivo singular nosso orientador não operava no quarto da simpática senhora que amava por filha espiritual para entregar-se ali, sem reservas, ao trabalho de assistência cristã. Porém, vendo a solicitude na solução do problema afetivo que atormentava o adversário, entendi, pouco a pouco, através da ação do mentor magnânimo, a beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e caluniam, perdoa 70 vezes 7. Gúbio, sob nosso olhar comovido, afagava a fronte das 3 entidades sofredoras, parecendo lhe dar cada uma delas dos fluidos pesados que as entorpeciam em profundo abatimento. Decorrida meia hora, na evidente operação magnética de estímulo, endereçou novo olhar ao carrasco de Margarida, que analisava seus mínimos gestos com dobrada atenção, e perguntou: Saldanha, você não se importaria se eu orasse em voz alta? A pergunta obteve um efeito de choque. E o interpelado surpreendido disse: Oh, você acredita em semelhante panaceia? Quer dizer, você acredita em crendices, né?
E aí, mas, né, sentindo de pronto a infinita bondade, ele disse assim, meio confundido: sim, sim, se querem. Nosso instrutor valeu-se daquele minuto de simpatia e, elevando o pensamento ao alto, orou humilde: Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram ajuda divina para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão dos nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas, em verdade, as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menosprezaste a vaidade dos doutores e conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenaste os afortunados, e sim abençoaste as suas obras úteis. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada, ajudaste-a com fraternas mãos. Não desamparaste os malfeitores, aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para nos amaldiçoarmos uns aos outros? Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixe sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta em nós a fé vacilante. Descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos à compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, se não transformar o amor em ódio, quando os seus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha através das incompreensões que nos são próprias. E nossa mente, por isso, aspira ao clima da verdadeira paz, com a mesma aflição
porque o viajor extenuado no deserto anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti, protegeste os que não te compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo, ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que nos não entendem ainda? O instrutor imprimiu tocante reflexão aos últimos lances da rogativa. Eloi e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha, que recuou aterrado para um dos ângulos escuros da cela triste. Gúbio se transformou gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica, que arrancou ao próprio coração, expulsaram as partículas obscuras de que se havia envolvido. Quando penetrávamos a colônia penal em que conhecemos Gregório, e sublimada luz brilhava agora em seu semblante, que o pranto de amor e compulsão irisava, coloria com intraduzível beleza. Parecia ocultar desconhecido lampadário. Lampadário é aquele castiçal grande, né? Ou candelabro que tinha diversas lâmpadas, inicialmente a óleo e mais tarde querosene. Então ele diz, né? Parecia ocultar desconhecido lampadário no peito e na fronte, que despediam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível o ligava ao alto, diante do nosso aturdido olhar. Terminado o intervalo, fez incidir toda a luminosidade que o envolvia sobre as 3 criaturas que asilava no colo e suplicou: é para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-os, Mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, esquecendo as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir o teu desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo dos sentimentos escuros e degradantes. Quando nós aprendermos o valor da oração sincera, daquela que sai do coração, como essa, né, que a gente acabou de ver, quando aprendermos a falar com Deus, deixando de lado mágoas, raivas, ressentimentos, quando nós aprendermos a orar pelos nossos inimigos, com a sincera noção de que essa pessoa também é boa, apenas não sabe disso, nós estaremos pondo em prática as bem-aventuranças. E Gúbio está nos mostrando isso. Está mostrando que o ódio é o amor ferido. Só nos magoamos com aqueles que são nossos próximos. Outra coisa que Gúbio nos mostra é que não há necessidade de templos para que a nossa oração seja ouvida. Ele estava orando num lugar horrível,
sentado no chão, no meio de pesadas vibrações. A oração é do coração, não é nada exterior, não precisa de templos, não precisa de palavras bonitas, recitar orações decoradas, né? Ela tem que ser sincera, ela tem que ter um objetivo. Isso a gente já falou várias vezes, né? Mais uma vez aqui, estamos levando puxãozinho de orelha para ver se a gente consegue entender isso, né? Que é tão importante. Nesse ponto, o orientador interrompeu, né? Intensos jorros de luz projetavam em torno dele, atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos. Com perceptível emotividade, Gúbio aplicou passes magnéticos em cada um dos 3 infelizes. E em seguida falou ao rapaz encarnado: Jorge, levanta-te. Estás livre para o necessário reajustamento. O interpelado arregalou os olhos, parecendo acordar de pesadelo angustioso. Inquietação e tristeza desapareceram do seu rosto rapidamente. No impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida, erguendo-se com absoluto controle do raciocínio. A interferência do benfeitor quebrou os elos que os prendiam às parentas desencarnadas, liberando sua economia psíquica, quer dizer, sua força psíquica, né? Saldanha, presenciando o acontecimento, gritou em lágrimas: meu filho, meu filho! O doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo do pai, mas procurou o leito simples, onde se aquietou com inesperada serenidade. Eu vou parar o filminho antes que ele corta.